Olá amigos, hoje a gente vai conversar sobre o tema de amplificadores dual mono. Tá? Esse é um termo que é usado fora do Brasil, a gente não tem essa cultura de entender ou de conhecer os amplificadores por sendo uma construção dual mono. Né? Então não é da nossa cultura, para nós é só um amplificador. Né? Por exemplo, aqui, nosso gradiente HA2, ele é um amplificador dual mono, porém a gente não valoriza essa característica, esse conceito, né, de ser dual mono. Então é por isso que eu quero trazer esse vídeo para conversar sobre esse detalhe. Tá? Então, fora do Brasil, existiu muito, digamos, a exploração de quais seriam os melhores amplificadores. Então a gente pode ter um amplificador, por exemplo, estéreo, né? Então vou desenhar aqui um amplificador estéreo. Então a gente tem como, por exemplo, aqui R, L, né? Tem por conceito que o amplificador estéreo, ele tem, por exemplo, uma fonte, né? Que alimenta esses dois canais aqui, tá? Então essa mesma fonte aqui alimenta esses dois canais de amplificação. Então a gente tem aqui um amplificador estéreo, tá? Esse é o conceito de amplificador estéreo. Então a gente pode citar aqui, né, como exemplo, por exemplo, o PA800, né? PA400, são amplificadores estéreo, né, que compartilham a mesma fonte de alimentação. Porém, isso aqui pode, digamos assim, evoluir no sentido de tentar cada vez mais isolar um canal do outro para a gente ter, digamos que, melhores características no resultado final. Né? Então, aí a gente pode pensar que eu posso ter um amplificador estéreo, né? Então vai ter o canal RL, e aqui dentro eu posso pensar que eu poderia ter duas PSU. Então, Power Supply Unit, né? PSU. Então, duas fontes, tá? Então, duas PSU. Então, essa fonte aqui vai alimentar esse canal aqui, essa fonte vai alimentar esse canal aqui, né? Aqui temos a entrada do amplificador e ali a saída, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma configuração dual mono, são dois amplificadores mono dentro de uma mesma caixa que formam um amplificador estéreo. Né? Os dois canais, a gente atribui a um desses amplificadores aqui como sendo o canal R e atribui ao outro como sendo o canal L. Então a gente tem aqui uma configuração dual mono. Né? Então isso aqui, digamos, isso aqui é um amplificador estéreo normal, e esse aqui é um amplificador na verdade é um amplificador estéreo, né? E ele ainda por cima é dual mono. Então a gente tem, digamos, dois amplificadores independentes dentro de uma caixa, né? Dentro de um mesmo gabinete. Esse aqui é o caso do nosso gradiente H2, tá? Então o nosso gradiente H2, que a gente não costuma digamos, enaltecer essa característica do dual mono, né? A gente tem dual mono, a gente tem uma isolação de fonte. As fontes não alimentam os dois amplificadores. Então, um canal, o canal R, não perturba o canal L na questão da alimentação. Então, essa característica é interessante, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui no meu H2
e tirar um dos fusíveis aqui embaixo, ó, esse aqui é aquele modelo do H2 que tem dois porta-fusíveis. Tem um aqui e tem um aqui. Ó. Se eu tirar aqui, ó, então eu tirei o fusível aqui, veja o que aconteceu. Para começar, apagou esse lado do display aqui, ó. E esse aqui está aceso e funcionando. Tá? Então eu tenho um amplificador aí, digamos, verdadeiramente dual mono. Um canal não depende do outro, eles só compartilham praticamente aqui a chave liga e desliga. Tá? O H2 não tem circuito de retardo para ligação das caixas acústicas, ele não tem circuito de proteção contra DC, então ele não tem essas coisas para compartilhar de um canal para o outro. Tá? Aqui também tem um compartilhamento aqui dessa chave da sensibilidade, né, ó, do VU, mas isso também não tem muita importância de, digamos assim, desmerecer a característica do dual mono, né? E tem a chave aqui que dá um multi de 20 dB, se eu não me engano, no sinal de entrada, tá? Essa chave aqui também é compartilhada pelos dois canais. Então, o que acontece? São poucas coisas compartilhadas pelos dois canais, tá? Mas ele está muito próximo de ser um amplificador praticamente todo independente um do outro, né? O canal R e o canal L são independentes, né? Se eu colocasse uma chave de ligar e desligar, por exemplo, desse lado de cá, e uma chave de sensibilidade aqui e outra aqui, eu teria ele completamente dual mono. Eu poderia ligar um lado só, controlar a sensibilidade de entrada de um lado só, e também do outro lado em separado, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente tem níveis de dual mono, né? O dual mono pode ser bem delimitado, digamos assim, com poucas coisas sendo compartilhadas, ou com muitas coisas sendo compartilhadas entre um canal e outro. Mas mesmo assim, continua sendo um dual mono, né? Então, como exemplo de dual mono que a gente tem, vamos colocar aqui o próprio HA2, né? A gente tem também o Model A1. Então o Model A1 ele é um amplificador dual mono também. Ele tem duas fontes de alimentação, dois bancos capacitivos, parecido com isso aqui, né? Com esse desenho em blocos aqui. Porém o H2, o A1 compartilha a proteção, tá? Então a alimentação da proteção, a proteção contra DC e retardo é comum aos dois canais, tá? Então tem vários controles ali na frente que a gente atua nos dois canais, né? Então controles. O VU também, basicamente ele é comum aos dois canais, porque a alimentação do VU e da placa da proteção do A1 ela é uma sociedade entre os dois transformadores de força, né? Sai a tensão dos dois transformadores para acionar esses dispositivos aqui, tá? Então são compartilhamentos que acontecem, né? E então, digamos assim, o nível de dual mono faz de conta que é um pouco menor do que do H2, que tem poucas coisas compartilhadas, né? O H2 compartilha, por exemplo, a chave, né? Vou colocar aqui chave. Chave on-off, né? E mais o controlezinho aqui da sensibilidade, né? Que acontece nos dois canais ao mesmo tempo, né? Então são poucas coisas compartilhadas, né? E, bom, o A1 também vai compartilhar a chave, né? On-off. Então, tem coisas que não faz sentido a gente pôr, por exemplo, duas chaves, dois controles, um para cada canal, né? Isso não vai
trazer benefício no áudio, né? Por exemplo, eu colocar uma chave de ligar aqui desse lado para esse canal e uma chave de ligar aqui do outro lado para esse canal. Isso não traz benefício nenhum em matéria de áudio, né? O fato mais importante dos dual mono são as fontes separadas, tá? Então aqui, como exemplo do estéreo, vou colocar o PA800. Tá? Todos os PA800 têm a mesma fonte de alimentação para os dois canais. Então é um exemplo de um amplificador estéreo simples, não é um dual mono, né? Vamos colocar mais modelos aqui, por exemplo, PA1800. Todos os PA1800 que têm dois transformadores são, digamos que, dual mono. PM5000 é um dual mono, tem dois transformadores, duas fontes de alimentação, né? Então vamos colocar outro exemplo aqui, o Gradiente UA2, também é um dual mono, tá? Tem dois transformadores, duas fontes de alimentação, então um dual mono também. Vamos lembrar de mais algum aqui. Os PA2800, todos os PA da Cygnus que tem dois transformadores, ou até tem uns que tem 4 transformadores, são configurações dual mono, tá? Também tem um caso de algum PA1800 que tem um transformador só, e ali tem dois enrolamentos para fonte, né? Então, como nesses PA1800 que tem um transformador só, a fonte não é totalmente isolada uma da outra, por exemplo, não tem um transformador único para cada canal, então os PA1800 que tem um transformador só não considera como uma montagem, um sistema dual mono, né? Então, o pré-requisito é que tenha dois transformadores, um para cada canal, tá? Então, certamente existiram outros amplificadores da nossa indústria nacional que eram dual mono, né? Todos que têm um transformador para cada canal são configurações dual mono, onde se um canal baixar, digamos, der uma corrente alta no sistema de caixa acústica, a tensão dessa fonte aqui vai baixar um pouco, né? Vai variar, mas não vai afetar a tensão do outro canal, né? Ao passo que num amplificador simples, quando esse amplificador aqui drena a corrente da fonte, a tensão da fonte baixa e ela fica igual, né, baixa no outro canal também. Então, esse canal pode conseguir fazer a tensão do outro canal baixar, tensão de alimentação de fonte, tá? Então, é como se um canal interferisse no outro, né? Então, essa é a vantagem assim de ter um sistema dual mono, né? Fora do Brasil, se explorava muito essa ideia do dual mono, né? Inclusive do dual mono com amplificadores, gabinetes diferentes, tá? Então chamava monobloco, né? Uns monoblocos para formar o estéreo. No Brasil a gente teve essa ideia, ela aconteceu com o Nashville, o Power 500, que tem um exemplar aqui. Esse aqui está bem alterado, tá? É uma pena. Ele foi bem descaracterizado, mas esse aqui é um amplificador nesse conceito que eu estou falando, que é dual mono e ainda por cima é com conceito de monoblocos, né? Então esse aqui era um canal, esse aqui era o canal R ou L, a pessoa que decidia, né, qual conector ele ia colocar aqui. Então esse aqui se transformava em um canal do amplificador. Esse aqui é o Power 500, mas para apresentar os 500 watts, que esse número dá a ideia, precisa de dois desses, um para cada canal. Cada um desses aqui consegue dar 250 watts, tá? Em carga de 8 ohms. Então precisa de dois blocos desse para ter dois canais, né? Fora do Brasil teve muitos Marantz que vinham em chassis diferentes, né? Então cada canal era um bloco, né? Era um gabinete separado. Então aqui nesse caso a gente tem tudo
independente um do outro, totalmente separado, né? Chave de ligar, tudo é separado. Então a gente tem, digamos que a melhor separação entre canais com sistemas monobloco dual mono, né? Então aí a gente pode até colocar eles em locais diferentes e ter um canal tocando em cada amplificador, né? Bom, então continuando aqui, e aqui eu vou desenhar então um sistema monobloco, né? Então o monobloco seria assim, ó, em chassis diferentes. Então aqui vai ter a fonte, né, que vai alimentar esse amplificador aqui, e aqui vai ter a outra fonte que vai alimentar o outro amplificador. Então a gente atribui aqui, né, se eu quiser ligar aqui o conector R e aqui o L, eles vão passar a fazer essa função desse canal aqui, né? Então a gente tem dois amplificadores totalmente separados, a gente chama de monobloco. Monobloco dual mono. Então, teoricamente, essa aqui seria a melhor configuração. Usar amplificadores totalmente separados para não existir interação nenhuma entre o que está acontecendo num canal em relação ao outro, né? Então esse canal aqui, esse amplificador não vai interferir nesse, nem esse nesse, né? Então mais ou menos é isso aí a ideia de dual mono, tá? Estou vendo se eu lembro de mais algum amplificador dual mono que nossa indústria teve, né? Certamente teve outros, de outras marcas, né? Mas eu não estou conseguindo lembrar nesse momento. Talvez aqueles stunners, né, possam também ser configuração dual mono, né? Então é isso aí, né? A gente pode, em um dual mono que nem esse aqui, a gente pode tirar um fusível e ter um canal funcionando ainda, né? Tipo, esse canal aqui queimou, o outro canal continua tocando normalmente, né? Por exemplo, no Gradiente Model A1, se um canal entrar em curto e der algum problema, ele vai acionar a placa da proteção e vai parar os dois, né? Então, se um transformador do A1 parar, vai provavelmente ter menos tensão na placa de proteção, provavelmente vai parar o outro, né? Então a gente tem um certo grau de interação de um amplificador em relação ao outro, né? Aqui no caso do H2, dessa versão que tem um fusível para cada canal, a gente tem uma ideia de dual mono mais consistente, né? Então a gente tem os dois amplificadores trabalhando praticamente independentes um do outro. Posso parar qualquer um dos dois canais que vai continuar o outro tocando. Ó, liguei esse canal de cá, ele volta a funcionar, não interfere com o outro, esse aqui ter parado. Então o PA1800 também compartilha o VU, compartilha a alimentação da placa de proteção, né? Então tem mais compartilhamentos nesse modelo aqui de amplificador do que no H2, né? No PM5000 eles compartilham a alimentação do VU, dos VUs na verdade. O PM5000 também não tem placa de proteção, então isso não tem compartilhamento, né? Mas tem um detalhe no PM5000 que as bobinas da saída do 12 volts que alimenta a placa do VU, elas são em paralelo. Isso para mim foi um erro de projeto, né? De repente no outro vídeo eu vou falar sobre isso para tentar separar isso. Por exemplo, no PM5000, se um transformador parar, for desligado,
como tem uma bobina de um transformador de um lado conectada na bobina do outro lado, então esse transformador que ficou funcionando vai tentar alimentar o transformador que parou, né? Vai dar algum problema, né? Então no caso do PM5000, um dos transformadores não pode parar, por isso que ele tem um fusível só de proteção lá atrás, né? Então dá para de repente até pensar em fazer uma alteração para corrigir isso, né? Para que, por exemplo, se um dia um dos transformadores do PM5000 parar, que o outro não sofra para tentar retroalimentar o que parou, né? Então é isso aí sobre amplificadores dual mono, monobloco dual mono e estéreo, né? Um abraço.